Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse nosso podcast. Seja muito bem-vindo, importante que você está conosco. Hoje, mais um podcast do PT de Caçador, o PTcast. Nós temos o grande prazer e a honra de estar conversando com o senhor Luiz da Silva. O Luiz é candidato pela Federação Brasil Esperança do PV. O Luiz, ele tem 58 anos, ele é natural de Caçador. Casado, tem 3 filhos, desculpa, 2, né? Casado, tem 2 filhos e 2 netos. Há 30 anos trabalha no comércio, né? Sendo 7 anos no mercado caçador. 7 anos, bacana isso, hein? E uma coisa bem legal que eu tô vendo aqui, Luiz, no teu material de campanha, é que tem uma frase que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ressaltado para as pessoas que não conhecem o Luiz ainda. Que diz assim, ó: minha profissão me ensinou a tratar o próximo com atenção e respeito. Esses são os valores que pretendo seguir na Câmara de Vereadores de Caçador, como representante do povo. Por que eu achei interessante ler isso aqui, Luiz? Porque uma das coisas que nós mais precisamos dos políticos hoje em dia é ter esse tato de humanidade, né? É que o vereador ou o gestor que está na prefeitura tenha esse conhecimento do que é tratar as pessoas, porque isso é fundamental, né? Porque um vereador que não tem esse tato com as pessoas, ele vai apenas fazer do seu trabalho dentro da Câmara como um bico. Ele não tem compromisso com as pessoas e nem com a comunidade também, né? Luiz, prazer em ter você aqui. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais sobre quem é o Luiz da Silva. Que bom, Hélio. Bom, o prazer, primeiramente, é meu. A gente poder ter essa oportunidade de conversar com o público, de conversar com os nossos eleitores, que muitas vezes o pessoal nos conhece do comércio. Eu sempre digo assim, a gente há mais de 30 anos trabalhando no comércio, a gente tem uma gama muito grande de conhecimento da população, mas maior ainda a população nossa, né, de nós. Mas, na ocasião, eles conhecem aquele Luiz, o Luiz Silva, o Luiz tradicional. Eles conhecem essa pessoa que a gente dá aquele atendimento cordial, amigo, cortês, porque, na realidade, quando você precisa das pessoas, né, a gente sempre comenta que o cliente ele é uma oportunidade que ela surgiu para você fazer o teu salário, fazer o teu diferencial dentro de uma empresa. Então, quando se trabalha com as pessoas, é importante o saber tratar das pessoas, né, que você atende. Então, que nem você comentou, esse valor a gente pretende levar à Câmara de Vereadores. E quem me conhece sabe, a gente há muito tempo está nessa estrada, né, trabalhando com o comércio. Agora a gente está também já há mais de 7 anos trabalhando só num mercado, que é o mercado caçador. E foi interessante que a saída que eu tive para trabalhar em supermercados, na realidade eu sempre trabalhei com lojas. Então, tanto aqui, a gente teve que ir para fora. Trabalhei em Frutal, Minas Gerais, com o tempo da Pernambucanas. Comecei na Pernambucanas, saía em 1990. Então, aí a gente teve curso de gerência, fomos para Frutal, substituí uma gerência lá em Frutal, retornamos a Caçador, aí fiz treinamentos em Campo Limpo, São Paulo, com a Pernambucanas também. Então, a gente tem assim, um amplo conhecimento dessa área social. Então, a gente está à disposição do público e é importante o pessoal conhecer o Luiz Silva, de repente, essas questões, né, de o tratamento, assim, às vezes o pessoal está conhecendo hoje você, né? Nossa, acho a pessoa educada. Mas são anos que a gente trabalha nessa questão de um bom atendimento. E esse atendimento, repito novamente, é o que a gente quer dar, se eleito for, né, na Câmara de Vereadores. Luiz, que bacana. Ó, eu percebo que você, ao estar conversando comigo, é uma pessoa muito bem articulada nas palavras, né? É bem centrado, né? E isso, como você mesmo disse, é uma questão de experiência que você traz junto consigo e uma experiência desse atendimento, dessa proximidade com a população, né? E dentro da Câmara de Vereadores, eu tenho certeza que você tem toda essa capacidade, todo esse poder de conversação, todo esse poder de articulação para trazer melhorias para o povo da nossa cidade, né? O Luiz, então, ele é candidato nesse pleito eleitoral de 2024
pelo Partido Verde, com o número 43123, fazendo parte também da coligação que está apoiando o Dr. Imar Rocha, o número 40, e da Ilone Murige, né? Luiz, em conversa, um pouquinho antes da gente entrar no ar, você estava contando para a gente que você serviu na cavalaria, é isso? Conte um pouquinho para nós como que foi essa experiência, conte um pouquinho para nós essa história. Que bom. A gente teve essa grata surpresa até assim da vida nos proporcionar, porque foi interessante, Hélio, que o meu avô, né, pai da minha mãe, ele serviu na cavalaria. No tempo que a cavalaria era em Castro. E aí, passados esses anos, meu pai veio a servir na mesma cavalaria, também em Castro. E nessa época que eu estava fazendo o alistamento militar... Castro é uma cidade. Castro é uma cidade. Uhum. E, se eu não me recordo, a cidade de Castro é no Paraná. Paraná. No Paraná também. E aí, meu pai acabou indo para Curitiba e lá ele fez alistamento militar e também foi encaminhado para servir na cavalaria, que era em Castro também. E é interessante que, na época, eu estava em Curitiba também, aí eu fazia o serviço militar, eu fui designado para ir para Brasília. Então, tinha uma altura, uma estatura para ser deslocado a Brasília e servir a cavalaria. E o meu pai intercedeu. Como eu, na época, era o filho mais velho, então ele achou melhor ir conversar para mim não ir para Brasília. No entanto, como já estava agendado para cavalaria, aí eu fui para cavalaria. Também servi a cavalaria, e a mesma cavalaria que o meu avô serviu, meu pai serviu, eu fui servir em Curitiba. Então, achei interessante, de repente, eu segui carreira. Aí fiquei o primeiro ano servindo a cavalaria. Então, na época do meu avô e meu pai, era cavalo mesmo de verdade, né? Já a nossa, não. A nossa daí já é uma cavalaria com urutu, cascavel, que são já blindados, fabricados pela ESA, que são né, equipamentos brasileiros mesmo. Mas é interessante essa história. E dentro desse segmento militar, então, fiquei 3 anos. Aí, após 3 anos, eu achei viável não continuar. Não era aquilo que eu queria para a minha vida. Aprendi muito, Hélio, muito, muito. A questão da disciplina que a gente precisa levar para o dia a dia, que é muito importante, né? Às vezes a gente, sem uma certa educação, você não consegue, né, passar argumentos ou receber argumentos contrários da tua ética e tudo mais, mas a disciplina ela te auxilia em muitas ocasiões. Então, para mim, foi um legado muito importante. Uma pena que não pude passar para os meus 2 filhos, né, que eu tenho 2 filhos também, mas não foi possível passar para eles, mas a gente tem uma história legal, né? Luiz, muito legal isso, porque olha só que bacana, teu avô, teu pai e você serviram no mesmo local, na mesma cavalaria, né? E isso é história para contar para a vida toda, né? E eu estou percebendo aqui também que você é uma pessoa muito família, né? Que você tem esse apreço bastante grande, e isso é muito importante nos dias que estamos vivendo hoje. A importância do suporte à família. Então, a família, quando você se dispõe a estar junto com a tua família, cuidando da tua família, isso significa que você também é uma pessoa que está preparada para levar essa experiência com a tua família para a sociedade também, porque nós vivemos hoje em dia numa sociedade que tem alguns valores que estão um pouco duvidosos, né? E a gente precisa manter essa postura de uma família unida que possa estar resgatando alguns valores, né? E esse tipo de postura é importante também para um vereador, né, que conhece a realidade das famílias e também trabalha pelas famílias. O que eu quero dizer com isso? Justiça social, né? Como eu disse outro dia para um outro candidato também, que se a família do candidato vai bem, a sociedade vai bem, porque o candidato reproduz muitas coisas que o carinho pela família, o carinho pelo próximo, né? Claro que a família da gente é muito mais próxima, mas uma questão de justiça social para a sociedade é muito importante. E você, com essa postura de um homem de família, você acha importante, né? A gente ter esses laços da família que sejam reproduzidos assim para dentro da política também, né? Verdade, Hélio. São valores que insuperáveis, né? A família, eu acredito que é em primeiro lugar.
é a fonte de toda a tua inspiração, é a fonte do teu trabalho, do teu dia a dia. Então, eu sou muito grato à minha esposa, primeira esposa, a Maristela, né, me deu os 2 filhos, o Felipe, o Wagner. Então, já sou avô, então eu tenho aí 2 netos, uma neta e um neto. Então, a gente agrega muito valores. Infelizmente, não deu certo o nosso primeiro casamento, né? Achei muito legal, porque quando a gente resolveu se separar, eu fui uma pessoa de um caráter incrível, conversei com ela, teve uma situação que a gente precisou conversar sobre essa questão, e eu comentei com ela, quando o nosso neném tiver 18 anos, né, eu vou sair de casa. E realmente aconteceu, né? Todos empregados, bem, tinha um carro do ano, então peguei umas coisinhas só que eu tinha, saí. Então, são coisas da vida, né? É interessante a gente falar às vezes para saber quem realmente a pessoa é. E são valores que eu até hoje admiro, porque a pessoa, por mais que ela queira fazer certas decisões, mas com uma família tem que ser muito bem pensado, analisado. Não é só o fato de 2, mas se você tem filhos, tem que analisar, tem que ver, porque senão não é justo, né? Você fazer uma coisa ou a esposa fazer uma coisa e as crianças ficarem a padecer. E hoje eu convivo com uma pessoa, já faz 1 ano que a gente está convivendo, uma pessoa fantástica, maravilhosa. Ela é meu braço direito, está presente na meus... A gente foi fazer entrega de folhetinho aí nas fábricas, fomos fazer visitação, ela está junto do lado. Quer dizer, isso é muito importante. A família é realmente em primeiro lugar. Então, agradeço muito a questão de Deus ter abençoado, né, da gente ter saúde e ter sempre uma família por perto. Além de pais, irmãos, filhos, né? Nossa, é maravilhoso. Isso é maturidade, né, Luiz? Isso demonstra, assim, é uma questão de caráter e maturidade, né? E é bacana você falar isso aqui pra gente também, porque eu, particularmente, como não te conheço a fundo, eu te conheço, assim, de vista, né? Que a gente, acredito eu, que eu tive a oportunidade de te conhecer agora nesse pleito eleitoral, quem é o Luiz Silva de verdade. E assim, ó, sinceramente, por isso que você me falou agora, eu te admiro. É uma questão de maturidade, uma questão de respeito, né? Porque é uma questão de dividir a vida, né? Dividir a vida. E isso é muito importante. Parabéns, né, pela essa tua postura, por esse teu modo de agir e pela história que você contou aqui pra gente também. Muito bacana, né? Luiz, eu quero te fazer uma pergunta, né? Então, o Partido Verde, ele é novo aqui em Caçador e ele vem também para debater com a sociedade algumas questões que são muito importantes, como a questão ecológica, por exemplo, né? Que é a grande bandeira do Partido Verde e é onde são as pautas que mais são discutidas no Congresso, né? A questão da sustentabilidade para a sociedade também. Nós, em Caçador, nós temos muita dificuldade do trabalho para a sustentabilidade. A gente tem um ou outro trabalho dentro de escolas, né? Mas é muito pouco pela demanda que tem. E hoje no mundo a grande discussão é a história do aquecimento global, né? Alguns negam, né? Mas tá aí para quem quiser ver. Agora a gente vê o nosso céu aí coberto de fumaça e pelo que a gente está vendo nos estudos vai mais um tempo ainda, né? Enquanto vereador, você na Câmara, o que a gente pode esperar do Luiz, né? O que a gente pode esperar do Luiz Silva lá dentro da Câmara? Vereador, vai trabalhar pelas pautas de sustentabilidade, as pautas do meio ambiente, você vai trabalhar por uma organização da saúde, você vai trabalhar por uma melhor organização da educação? A gente pode contar com isso, que o Luiz trabalhe essas questões bem pertinentes aqui em Caçador? Com certeza. Eu acho que não é achar, é o dever, né, de quem vai entrar, quem for eleito, é representar muito bem, né, os nossos eleitores. Então, é um compromisso que a gente firma hoje, né, com os nossos eleitores, a questão de tudo que nós falarmos, tudo que a gente desenvolver nesse plano de governo, seja com o doutor Imar, que a gente pede muito ao nosso eleitor, aqueles que me conhecem sabem, né, há tantos anos a gente está aqui na cidade, aquele que tem um apreço pela minha pessoa, a gente pede o voto para o doutor Imar, para a Ilone também, porque nós temos um compromisso.
né? E esse compromisso ele foi firmado. E o meu compromisso com o Partido Verde é a mesma coisa, ele foi firmado também. Então, as pautas que são realizadas, né, que a gente tem as pautas do Partido Verde, elas precisam ser defendidas, né? Então, se eleito eu for, a gente vai trabalhar muito nessa questão de pauta. A gente nota, assim, para não ir muito longe nessas questões, mas a gente nota até no próprio local de trabalho. Eu trabalho no supermercado, a gente tem um prédio, né, com várias moradias, é normal. Nós temos um problema seríssimo com a reciclagem. Nós colocamos cartazes, a gente informa, a gente fala, olha, pessoal, o lixeiro, o caminhão do lixo não vai mais recolher. Se tiver material reciclado junto, o pessoal não vai estar recolhendo mais o lixo. Mas, assim mesmo, sabe, é uma coisa absurda. Então, são valores que deveriam ser ensinados já desde pequeno, mas talvez a questão da cultura nossa, talvez da nossa cidade, mas eu acredito que não é só aqui. Ela precisaria ser mais trabalhada nas escolas, com as crianças, porque é lamentável, gente do céu, a questão. Então, são valores, às vezes, que a gente acha assim que, poxa, mas não tem tanta importância, mas tem. A gente tem hoje, né, nossas cooperativas aí que separam o lixo. Eu não tenho essa informação, mas gostaria de obter essa informação e passar numa próxima oportunidade do valor que é agregado só na reciclagem, né? Então, já imaginou se nós todos separássemos, né, fizesse essa questão para que eles não precisassem estar mexendo, né, em lixo tão, né, degradante? Então, são valores assim que no Partido Verde a gente pretende trabalhar muito essa questão. Naturalmente, que a gente volta a frisar, né? Nosso trabalho ele é pautado sempre junto com, né, nossas lideranças, né, nossos majoritários, que é o doutor Imar, a Ilone. Então, eu gostaria muito de, além de receber o meu voto, mas também receber o voto da majoritária, que seria, né, o ideal para que a gente pudesse fazer um trabalho 100% na prefeitura. Muito bacana. Olha, Luiz, você falando sobre a questão das cooperativas de reciclagem, né, e geração de emprego e renda, né? Então, tem muitas famílias que dependem dessa geração de emprego e dessa renda, né, que vem do reciclado, né? Um trabalho muito digno, inclusive, que as pessoas, elas até de certa forma se expõem a riscos, né? Importante isso que você disse da questão da separação do lixo. É importante que tenha políticas públicas, né? E a gente pode contar com o Luiz dentro da Câmara de Vereadores, trabalhando e direcionando políticas públicas, né, que sejam, de fato, efetivadas para a questão da separação do lixo e para a preservação do meio ambiente, né? Principalmente dos mananciais, né, dos terrenos baldios, né, Luiz, que você pega aqui no município, um pouquinho mais retirado do centro, até mesmo no centro, que você tem vários terrenos baldios que são acumulados lixo, né? Então, é preciso que tenha uma educação nesse sentido. Concorda? Verdade. Isso é muito importante. Então, nós assim, junto com o Partido Verde, que nem nós estávamos comentando, é um partido muito novo, né? É a primeira vez que tem caçador. Então, isso foi um dos valores que me chamou a atenção quando esse partido veio para cá. Tive o convite, a gente conversou. Eu achei muito interessante. As pessoas ainda tem, sei lá, eu não entendo. Eu gostaria que as pessoas parassem um pouquinho e analisassem essa questão de direita, essa questão de esquerda. Gente, olha, se você é eleito pelo povo, você vai governar, você vai fazer o trabalho para o povo. Não é questão de direita, não é questão de esquerda. Eu fico tão triste das pessoas, né, não pensarem, não ter esse raciocínio que você entra lá para trabalhar para o povo. Não é para a direita, não é para a esquerda. Porque eu sou centro, gente do céu, centro e esquerda. Agora, o pessoal da direita não pode votar em mim, o da direita fica falando, meu Deus, porque fulano defende aquilo, porque defende aquilo outro. Nada disso. Nós temos que ter capacidade de trabalhar, nós precisamos ter essa capacidade para trabalhar, mas nós temos que trabalhar para o povo, para o nosso eleitor, né? Então, assim, essas políticas realmente do Partido Verde vai ser levado muito a sério, Hélio, muito a sério mesmo, né? Meu comprometo, né? E se eleito for, a gente trabalhar muito essas questões. É bem importante, porque uma vez eleito, o vereador está lá dentro para trabalhar pela comunidade, né?
Isso é muito importante que você está falando. Olha, gente, então assim, ó, vocês percebam que o Luiz ele está trazendo para a gente aqui uma reflexão muito importante, né? E acredito eu que é pouco debatido na sociedade, né? Eu tenho certeza, não é apenas uma opinião, é certeza. Está trazendo para a gente um debate que é muito pouco tocado, né? Por exemplo, a questão do meio ambiente em se tornar pauta, que é um tema transversal, se tornar pauta séria de discussão dentro de uma Câmara de Vereadores, né? Porque a partir do meio ambiente você tem várias outras situações que você debate. Questão de saúde pública, como a gente já falou aqui também, ela perpassa pela questão do meio ambiente, como, por exemplo, saneamento básico. Né? O saneamento básico é muito importante. E por que os gestores não fazem saneamento básico? Porque não aparece, não dá voto. Né? Então, é uma ferida que tem que ser tocada, tem que ser colocado o dedo nessa ferida para que seja trabalhado para o povo, para cuidar do povo. Né? Então, o saneamento básico, a questão do lixo reciclável, até mesmo as questões do agrotóxico, né? Tem que ser debatido. E esse debate tem que ser construído com a população para que a população entenda. Né? Porque, você veja bem, aonde não existe, que em Caçador quase não existe, né? Nós estávamos conversando com outro candidato a vereador também, que ele estava nos explicando aqui que a empresa que está hoje, né, a companhia de água que está atuando em Caçador hoje, o contrato foi que houvesse saneamento básico e não tem. Não está sendo cumprido o contrato. Então, você como vereador, a gente pode contar contigo nessa questão para revisar isso também para que seja cumprido o que foi contratado, né? Questão do saneamento básico, né? Pode contar contigo, né, Luiz? Com certeza. Isso é uma pauta, é uma questão que a gente precisa estar muito a par, porque uma vez que foi feito o contrato, né, esse contrato ele tem que valer. Então você tem argumento e você tem como cobrar certas coisas, né? O vereador tem a obrigação de cobrar, né? Olha aí, ó, tá vendo? Então é uma questão de honra e compromisso, né? E esse compromisso eu firmo diante de você, Hélio, e diante também dos nossos eleitores, né? O que precisar, a gente vai estar sempre à disposição. Nossa, bacana. E aqui também, no teu panfleto, diz o seguinte, ó, inclusive ficou até bem bonito, né? Ficou bem bacana, sorrisão. Né? Você ficou simpático, né? Nessa foto aqui, muito simpático. E que geralmente você pega os santinhos dos candidatos, é um sorriso meio falsão, né? O teu tá bem natural aqui, bem bacana. As transformações da nossa cidade começam por você, né? Então, isso aqui é praticamente um recado para a população, dizendo, olha, gente, confie no Luiz, que o Luiz vai trabalhar pela comunidade. Eu posso entender dessa forma essa frase? Pode, naturalmente que sim, Hélio. Essa questão, a gente sempre fala assim, né, do novo, né? O novo é tão importante para tudo nessa vida, né? Sem o novo, você não tem o conhecimento. Você só vai ter o conhecimento através de você dar oportunidade. E assim eu me vejo. Então, essa oportunidade a gente está pedindo hoje com nossos eleitores, né, na nossa campanha, porque eu acho que o exemplo ele tem que ser vindo de casa. O exemplo ele tem que partir de você. Não adianta você cobrar certas coisas se você não faz. Né? É tão fácil você cobrar as coisas. Não, você precisa ter conhecimento, sabedoria, você precisa saber. Né? Então, hoje, né, eu estou à disposição, realmente é um trabalho árduo, eu não pensei que fosse dessa forma, é uma coisa assim cansativa. Hoje, até se você me permite mostrar que horas nós estamos gravando, gente, ó, é 11 horas e 12 minutos da noite. Trabalhei 10 horas hoje durante o dia, eu pego das 8 da manhã às 8 da noite, né, às 20 horas. Tenho 2 horas de almoço, que é o que me dá um pouquinho mais de gás. Estamos aqui gravando, mas há outros dias que a gente vai para a campanha, a gente vai fazer visitação, então é muito desgastante. Mas o compromisso que a gente firma com o nosso eleitor é muito essa questão de priorizar sempre a questão do nosso eleitor.
priorizar sempre as necessidades dos nossos eleitores, priorizar sempre o que é necessário fazer e o que chega para nós, né, como prioridade. É estar presente na comunidade, é estar presente, né, em todos os lugares onde necessite de um vereador. Isso pode contar sempre com a gente. Perfeito, Luiz, perfeito. Rapaz, assim, enquanto você fala, eu vou criando um monte de ideias na minha cabeça, então, que bacana. Como eu falei antes, você tem um jeito de articular as palavras aonde ele propõe para que a gente reflita automaticamente sobre aquilo que você está falando. Isso é bem bacana. Luiz, eu espero do fundo do coração que você seja eleito vereador e que você possa levar toda essa serenidade que você tem, toda essa bagagem de vida que você tem, todo esse conhecimento para dentro da Câmara, para que a gente possa transformar a Câmara de Vereadores, né? Para que a gente possa ter pessoas como você qualificadas lá dentro para realmente trabalhar e mudar a vida dessa população, né? Luiz, você provavelmente, né? Você está vendo que existem várias propostas de vários candidatos, algumas coisas mirabolantes, e eu percebo assim que você é bem pé no chão com relação a isso e que você sabe até onde que você pode ir, né? E enquanto vereador, você é uma pessoa que eu tenho certeza que vai buscar todo o conhecimento apropriado para desenvolver o teu trabalho da melhor maneira possível, né? E como vereador, como que você pretende criar essa interlocução com a comunidade? Você vai abrir o teu gabinete para as pessoas irem lá, proporem para você o que você pode estar trabalhando? Porque pelo teu perfil, pelo que você já contou até hoje até agora aqui para nós, provavelmente você não vai ser um vereador que vai ficar dentro do gabinete. E nem ser aquele vereador que vai apenas para a sessão para marcar na sessão. Você é uma pessoa que vai ir atrás, né? Como que você pretende fazer essa interlocução com a comunidade? Bom, Hélio, é importante. Eu até peço um pouco de desculpa. Eu acabei forçando um pouquinho numa visita que eu tive final de semana, no domingo, e acabei ficando um pouco rouco. Então, a gente, como se diz, a gente está no sacrifício, mas é uma oportunidade que a gente não poderia perder. Então, essa questão, gente, de atendimento, essa questão de ser humano, né? Eu acho que a humanidade ela precisaria passar por uma reciclagem, porque o valor maior que existe, né, entre as pessoas é o bem-estar entre si próprio, né? É você poder ser bem recebido, é você poder dar uma atenção necessária para as pessoas, é você ouvir, é você ser ouvido. Então, às vezes, a gente fica um pouco triste porque a gente conhece, estou há tanto tempo em Caçador, sou natural dessa cidade, e eu conheço, infelizmente, vereadores que, gente, é um absurdo. Eles aparecem só na data, é só naquele momento, e é incrível que a pessoa consegue se eleger, ela consegue... É uma coisa que eu não entendo. Não sei, eu não consigo entender essa situação. E é incrível que visita aquelas mesmas pessoas, as mesmas pessoas votam nessa pessoa, é aquele ciclo vicioso, é uma coisa muito estranha que eu não consigo entender. Sinceramente, eu gostaria de entender. Tá, mas será que... O que acontece? Bom, eu, como, né, um bom ser humano, não vou falar certas coisas, mas eu gostaria que quem faz esse tipo de coisa parasse, analisasse, pensasse um pouquinho, que talvez você ganhe alguma coisa, né, com esse político. Mas, gente, será que o teu filho merece isso? Será que o teu vizinho? Será que, poxa, a tua família? Será que a tua comunidade, a tua cidade merece isso que você está fazendo? Eleger pessoas que vêm só a cada 4 anos na tua porta bater? Eu acho assim muito estranho, né? Mas assim, eu deixo essa reflexão para que as pessoas analisem e pensem um pouquinho, né? Eu sou um candidato assim, primeira vez que eu estou saindo candidato, eu sou muito leigo nessa questão de vereador, né? Eu não tive assim a oportunidade de me aprofundar nessas questões, mas eu prometo, gente, olha, se eleito for, a gente vai trabalhar para o povo, né? Vai ser do povo.
né? Eu adoro o povo, eu vivo para o povo, porque eu sempre trabalhei no comércio. Olha, são mais de 30 anos que eu trabalho atendendo pessoas, né? E, ao mesmo tempo, ser atendido, porque é tão gostoso, né, você viver no convívio das pessoas. Então, seria essa a questão que eu queria deixar bem claro, né? Então, um voto consciente, né? Um voto para o novo, né? Para a gente poder fazer uma administração boa, para a gente desenvolver um trabalho legal para a nossa cidade. Com certeza, né? E enfatizando isso que você está falando, né? Dos vereadores que aparecem só em época de eleição, que é a grande maioria, né? A gente está acostumando dizer aqui que boa parte dos vereadores usam a vereança como bico, né? Que aparecem lá só para nas sessões e depois para receber o seu salário que cai quentinho na conta ali, né? E mantém atividades paralelas que não dão prioridade para a questão da vereança, né? A questão da compra de votos, né? É no Brasil uma coisa muito escrachada e é terrível, né? Porque você veja bem, se o vereador compra o voto do cidadão, com que moral que o cidadão vai cobrar alguma coisa depois se ele vendeu o voto para aquele político? E se o político oferece benefícios em troco do... desculpa, se ele oferece benefícios em troca do voto, já não é de boa índole, né? Porque provavelmente, se oferecerem para alguém, não vai trabalhar pela comunidade, né? Luiz, você falou que você é a primeira vez como candidato, né? E que a experiência é uma experiência que é trabalhosa, né? E eu já fui candidato 2 vezes e digo para você assim que, nossa, eu cheguei esgualepado no final da campanha. Misericórdia, eu cheguei cansadíssimo. Mas, para mim, foi muito gratificante. Porque os votos que eu recebi foram votos de pessoas que acreditaram na minha proposta, né? O que eu quero dizer com isso? Você, primeira vez candidato, pela nossa conversa que estamos tendo aqui, dá para perceber perfeitamente que você é uma pessoa preparada, que você é uma pessoa qualificada para assumir uma cadeira na Câmara, né? Não é uma pessoa que está entrando por aventura, é uma pessoa que tem uma visão de sociedade mais justa, uma visão de trabalho pela sociedade, né? Isso é muito importante. Então, queria te dar os parabéns, né? Como eu disse antes também, essa tua forma de você colocar as palavras, de ser uma pessoa extremamente centrada. Ah, rapaz, eu gostaria de te ver dentro da Câmara. Gostaria mesmo de ver você organizando os debates, né? Dando uma tranquilidade para que as pessoas pudessem expor as suas ideias lá dentro e sistematizar isso para a melhoria da comunidade. Eu estava conversando esses dias atrás com a presidenta do teu partido e ela me disse que uma das propostas que vocês vão trabalhar aqui no município de Caçador, dentro da sustentabilidade, é também... O Dr. Imar tem a ideia de transformar o Caçador, de fazer com que o Caçador avance 10 anos em 4. Então é trabalhar, 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 trabalhar. A presidenta do teu partido estava me contando que mais para frente uma das ideias de trabalhar a sustentabilidade é a questão dos ônibus elétricos, né? Que é uma tendência mundial por causa da questão da poluição, né? E pode ser utilizado também a questão dos trilhos do trem, que, como tem no Rio de Janeiro, por exemplo, os VRT, se eu não me engano, né? Que são todos elétricos, que eles utilizam trilhos. Então, é uma proposta que pode ser pensada, né? A questão da sustentabilidade com os ônibus elétricos, com também a montagem do VRT. Claro que vai ter que ter um estudo bem legal em torno disso para poder realizar isso, né? Então, o teu partido ele está comprometido em melhorar a vida do cidadão caçadorense. E, automaticamente, você também está, né? Você se sente preparado para assumir uma cadeira na Câmara? Com toda certeza, Hélio. A vida nos ensinou. Então, como eu comentei, eu morei em São Paulo, Minas, eu morei em Rio de Janeiro, eu morei em Curitiba 5 vezes. Agora, por último, eu fui para Porto Alegre. A gente ia trabalhar em Porto Alegre mesmo, mas conseguimos daí, era um depósito central grande de trabalho que a gente montou para lá. Conseguimos alugar em Gravataí, que é ao lado ao lado ali que faz a região. Gravataí, ali vem Cachoeirinha, Canoas, Porto Alegre. Então, aquela região
Alvorada, daí sai de volta ali aonde a gente estava em Gravataí. Então, centralizamos toda aquela região. Então, a gente conheceu várias questões, né? Eu até diria para você, até talvez não seja o mesmo assunto, mas eu gostaria de colocar, já que a gente vai abranger um pouquinho essa questão de ônibus, de transporte, a questão do ônibus elétrico. Então, para o momento, é uma questão que não é viável, mas nós temos um plano. Nós fizemos a nossa primeira reunião, a gente desenvolveu para que nós conseguíssemos, então, não dar o transporte gratuito, que foi o doutor Imar que propôs, né? Mas, assim, a gente tinha conversado sobre a questão da ponte para a mobilidade da nossa cidade, né? Então, automaticamente, quando a gente conversou essa questão da ponte, nossa, é um ápice para a nossa cidade. Olha quantos anos, né, a gente precisa e depende. Nós que trabalhamos no comércio, se veja bem, eu sempre morei mais essa questão ali de Rancho Fundo, aquela Coab 1, que foi a primeira a sair, São Cristóvão, que atualmente trabalho. Então, horário de pico, você tem que fazer essa volta no centro ali, é angustiante, é um massacre você fazer essa via sacra. Então, aquela ponte lá que, nossa, agora, se veja bem, foi colocado num plano nosso, agora já está surgindo 2 pontes no concorrente, aí que a gente fala concorrente, mas no outro partido, aí 2 pontes querem fazer. Quer dizer, são coisas absurdas, né, que a gente escuta. Mas tudo bem, se fizer, ótimo, o povo agradece, né? Mas nós tínhamos conversado também a questão do terminal central, né? Por exemplo, Curitiba, né? Como morei muito tempo para lá, gente, é uma escravidão você hoje depender do nosso transporte público. Você veja bem, Hélio, você sai, daí chega no centro, você precisa de um banheiro. Você vai ter que ir lá na loja de fulano, lá não sei aonde, se tem o dinheiro, ainda você compra alguma coisinha para poder usar o banheiro da lanchonete. Cara, nós precisamos de um terminal central. Você chega ali, você tem segurança, vai ter sempre uma pessoa cuidando. Você tem uma lanchonete para você comprar um lanche. Você tem um banheiro limpo, organizado. Gente, você é realmente um ser humano. Então, a gente precisa colocar assim, alguns assuntos em pautas para que a população saiba que a gente tem interesse em melhoras, a gente quer melhorar, a gente precisa melhorar. E a gente tem conhecimento como melhorar. E sabemos, né, que o doutor Imar tem esse conhecimento. Nós temos pessoas capacitadas para fazer todo esse trabalho. Então, é muito interessante as pessoas saberem, né, que essa proposta da ponte foi nós que desenvolvemos, né? Essa proposta do terminal central a gente desenvolveu, né, para dar qualidade para as pessoas se sentirem um pouquinho, né, mais humanas, né? Isso é pensar no ser humano, é pensar no próximo, né? Verdade. Isso é questão de justiça social, né? Exato. Talvez eu tenha fugido um pouquinho da questão tua, mas eu achei muito importante a gente pautar nessa questão, né? Então, você veja bem, transporte gratuito. Um terminal central para que você chegue, por exemplo, você pega um ônibus que ele não vai subir aqui para o hospital, mas lá você faz, né? Você entra no terminal, tem todo o aparato para você poder ter, né, o teu momento, aguarda o próximo ônibus, pega, se desloca. Então, é pensar realmente, né? É pensar no povo caçadorense. E é isso que a gente quer fazer. Muito bacana. Olha só como você amarrou bem isso que você acabou de falar. Veja só que bacana foi a tua percepção, né? Que quando eu perguntei para você se você se sentia preparado para assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores, você me deu a resposta melhor do que aquilo que eu esperava ouvir. Então, Luiz, parabéns, Luiz. Então, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu agradeço muito a tua presença. E dá a tua mão aí, Luiz. Olha, torço muito por você, pessoa de bem. Prazer muito grande estar aqui com você, conversando, te conhecendo melhor. E você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa. E espero do fundo do coração que você consiga assumir uma cadeira na Câmara. Vai com tudo, meu irmão, que você tem uma eleição para ganhar. Bom, Hélio, a gente agradece muito, né? Quer fazer nossas considerações finais. Mais uma vez, gente, pedir desculpa pela minha voz, minha garganta. A gente está muito no sacrifício, mas não podia perder essa oportunidade de poder, né, mais uma vez, estar presente, falar para vocês, gente, olha, eu sou Luiz Silva, né? Meu número é 43123. Gente, ó,
tem 44, tem... Gente, é 43, né? Frisando bem. Então, ó, 43, 123 é Luiz Silva. Então, pedi o voto de vocês, pedi a confiança de vocês para que vocês realmente, no dia 6 de outubro, olhem para essa pessoa que muitos me conhecem, né? Os mais novos talvez não me conheçam, mas os seus pais, os seus avós talvez até me conheçam. A gente está servindo a população caçadorense há muitos anos, né? E gostaria de servir vocês também da mesma forma que eu atendo meu pessoal no mercado, meu pessoal nas lojas, da mesma forma, atendendo vocês aí na Câmara de Vereadores. Então, para vereador, Luiz Silva, 43, 123. E, mais uma vez, obrigado, Hélio. Fico muito agradecido. Nossa, eu que agradeço. Muito bacana a conversa contigo. Estou bem feliz, sair daqui bem tranquilo. Mais uma vez agradecendo a você que ficou conosco até agora. Uma boa opção. Reflita sobre tudo isso que o Luiz falou e convidando você a assistir os demais vídeos também que tem na página do PT de Caçador e no YouTube também. Então, sejam todos muito bem-vindos a todos os vídeos que nós estamos produzindo e agradecemos do fundo do coração e contamos com a sua presença no PTcast.